A paz do Senhor a todos. Vamos nos colocar de pé, iniciar o culto, iniciar esse momento onde nós reunidos como um corpo adoramos e bendizemos ao nosso Deus. Eu te convido a abrir a Bíblia em Salmos de número 42. Salmos de número 42. Diz assim, o Salmo de Davi: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor e multidão em festa. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Só leremos até aqui. Que nessa noite os nossos corações estejam assim, ansiosos por mais da presença do Senhor. E que nessa noite, ao desejarmos a sua presença, que o Senhor nos agracie com essa presença. E que nós saiamos daqui nessa noite conhecendo mais a respeito dEle e amando mais ao Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, nessa noite, mais uma vez, nós nos apresentamos diante de Ti. O Senhor é o Deus que nos contempla, que nos conhece. Nós estamos diante do Senhor a todo momento, mas nesse momento nós nos apresentamos diante do Senhor em unidade. A sua igreja, o seu povo, a sua noiva, o povo que o Senhor escolheu, reunidos em louvor ao Senhor. Quem nós somos, o que nós poderíamos oferecer ao Deus de todo o universo, ao Senhor que criou os céus e terra, ao detentor de todo o poder, de toda a majestade. Nós, tão pequenos, falhos e errantes, hoje nos aproximamos de Ti, confiantes que ao olhar para nós o Senhor contempla a imagem do Seu Filho. Aceite-nos em Tua presença, receba as nossas canções, nos capacita, nos ajuda. O Senhor sabe quem somos. Por isso nós te pedimos perdão, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa a nossa omissão, a nossa negligência. Mas por favor, Deus, se sinta amado através das nossas canções. Se sinta poderosamente amado por nós, porque nós somos os seus filhos, Deus. E te amamos com todo o coração, ainda que por muitas vezes falhemos com o Senhor. Nos perdoe, tenha misericórdia de nós. Mas não permita, Senhor, que as nossas canções não alegrem o seu coração. Nos ajuda, nos dê um espírito humilde, quebranta o nosso coração, mas nos permita louvar ao Senhor nessa noite. É o que nós, como sua igreja, clamamos e suplicamos ao Senhor por intermédio de Cristo, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, amém. Amém. Erga suas mãos, aplauda ao nosso Deus. Não há outro motivo, Senhor, que não seja bendizer ao seu nome. Não há outra razão que não seja louvar a Ti. Tu és o centro do nosso coração, Tu és tudo que desejamos, Jesus. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Deus Santo Espírito, esse é o meu pão, e esse
esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Você pode declarar isso ao Senhor nessa noite. Tu és o nosso pão, Jesus, e esse é o meu pão. O pão que sacia a nossa fome é o Senhor. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Vez ao Senhor. E você pode declarar isso, ó amado da nossa alma. Nada somos sem o Senhor. Eu perdida estou sem ti. Mais uma vez que é a sua igreja, Jesus. Nós declaramos a nossa dependência do Senhor. E eu perdida estou sem ti. Erga suas mãos, aplauda nosso Deus. Nós precisamos de ti, Jesus, mais que o ar que expiramos. Tu és tudo o que precisamos, Jesus. Aleluias, Deus. Com as palmas vamos louvar ao Senhor. A paz, um filho seu, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em tua presença não há palavras. O Rei da glória, Jesus, maravilhosa graça, seu infinito amor, morreu em meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus.
pode declarar isso com toda a sua força. Que a morte venceu. Digno, digno, oh, maravilhosa graça, seu infinito amor morreu em meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluias, aplauda o Senhor. Aleluias, é a tua graça, Jesus, que nos conduz, que nos torna dignos, Senhor, de nos apresentar diante de Ti. Louvamos a sua graça, bendizemos ao Senhor e ao seu sacrifício, Jesus. Digno é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Nós te entronizamos, Jesus. Sangue derramado, graça revelada em Cristo, Filho de Deus. Sou o teu desejo, és o meu amado. Tenho fome e sede de ti, mergulhado em teu doce amor. Sou curado, transformado, atraídos pelo teu Espírito. Eu prossigo de glória em glória. Te amo, Deus poderoso, incomparável. O teu amor me satisfaz. Sangue derramado, graça revelada em Cristo, Filho de Deus. És o meu amado. Temos fome, Senhor, e sede de ti, mergulhado em teu doce amor. Sou curado, transformado, atraído pelo teu Espírito. Eu prossigo de glória em glória. Declare isso a Ele. Te amo, Deus poderoso, incomparável. O teu amor me satisfaz. Te amo. Nós te amamos, Jesus. É a sua igreja que declara: incomparável. O teu amor me satisfaz. A vida eterna é te conhecer
glorioso Deus. O meu anseio é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. A vida eterna é te conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Jesus. Esse é o nosso desejo, Senhor. A vida eterna é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. Te amo, Deus poderoso. Suas mãos, aplauda o nosso Jesus. Tu és tudo o que precisamos, Jesus. A nossa alma encontra satisfação e plenitude no Senhor. Aleluias, aleluias. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Digno é o Senhor. Como entender a graça e compreender o seu amor? Éramos inimigos, nos tornou amigos, nos resgatou das trevas e nos trouxe vida. Jesus, glória te damos, nosso Salvador. Nosso pecado teu amor apagou, coroa de espinhos, suportou toda a dor com seu sangue, nos comprou. Digno é o Cordeiro louvor, toda honra, majestade pertence ao nosso Deus. Digno é o Cordeiro de receber louvor, toda honra, majestade pertence ao nosso Deus. Te damos, Jesus. Glória te damos, nosso Salvador. Nosso pecado teu amor apagou, coroa de espinhos, suportou toda a dor com teu sangue,
majestade pertence ao nosso Deus. Digno é o Cordeiro de receber louvor, toda honra, majestade pertence ao nosso Deus. Entregamos a Ti, Jesus, honra, glória, poder, força e majestade. Tu és o nosso Deus, toda a criação te adora, Jesus. Vamos juntos declarar: toda criatura nos céus, na terra e no mar, estão cantando pra Tua glória e poder. Tudo pertence àquele que está assentado no trono e que vive para sempre. Oh, 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 receba o louvor, Jesus. Vamos juntos declarar mais uma vez que toda criatura nos céus, declare ao Senhor, aleluias, Deus, estão cantando e poder, tudo pertence àquele que está assentado no trono e que vive para sempre. Aplauda ao Senhor, veja o fruto do seu trabalho, Jesus, e se alegre em nós. Nós te damos louvor, glória, honra e majestade. Aleluias, bendito é o Senhor. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo
essa verdade. Luz do mundo, Tu és a água que sacia a nossa sede. Cristo, Ele é. Cristo, Ele é. Cristo, Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, que Cristo oferece. Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Aplauda o nosso Jesus. Aleluia. Aleluias. Esse hino é lindo, que Cristo oferece, Ele é. Em Efésios capítulo 1, os primeiros versos ali a partir do 3, diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, e Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Pulando para o capítulo 2, fala assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumávamos viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comando dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus, que é tão rico em misericórdia, e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça que vós sois salvos. Pela graça. Lá em Isaías há uma profecia a respeito de um sol que iria raiar. Estava claro que todos viviam em trevas, mas o profeta Isaías falou: vai raiar o sol. E hoje nós conhecemos o sol da justiça, a estrela da manhã que raiou sobre nós, que brilhou sobre a nossa escuridão. E eu quero falar para você hoje, irmão, que às vezes sua vida parece estar em trevas, que você parece estar submergido em um momento de escuridão. O sol já se manifestou há mais de 2000 anos atrás. A luz brilhou sobre nós, pela graça ela iluminou o entendimento do nosso coração, e hoje nós podemos o adorar. Hoje nós podemos viver em paz com o nosso Deus. Hoje nós podemos acessar a sua presença sem medo, sem culpa, porque o Senhor Jesus nos purificou mediante a sua graça. Isso é dom de Deus, isso é bendito, isso é bondade do nosso Senhor. Eu disse pela manhã só uma frase icônica de John Piper, do pastor John Piper, que ele diz: só existe missão onde não há adoração. Esse ambiente é um ambiente de adoração. Onde nós estamos aqui, a missão não precisa existir.
aqui nós cumprimos o fim, conforme lá o Catecismo de Westminster, que é conhecer a Deus e gozar de sua presença para todo sempre. Então nós precisamos compreender, primeiro, nesse sentido, a dádiva que nós temos de adorá-lo, de glorificá-lo, de poder bendizê-lo, mas também a urgência que nós temos de comunicar a todos os povos, línguas e nações, o único Deus que é digno de ser adorado, pois Ele merece ser adorado entre todos os povos. E como isso pode acontecer? Através dessa mensagem, que é poder de Deus para a salvação de todo que crê. Vamos orar então? Vamos orar para que Deus inflame os nossos corações com a alegria de hoje nós podermos adorá-lo, mas também que incendeie os nossos corações com o ímpeto de poder anunciar o Evangelho até que todos os povos o adorem. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos uma vez mais, Pai, por esse período maravilhoso de louvor, por esse tempo onde nós podemos recitar poesias a Ti, cantar cânticos de adoração a Ti, pois Tu, de fato, és digno. Tu és digno de ser adorado, o único e verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus, que é digno de ser exaltado por todas as línguas, por todos os povos. Tu, somente Tu, Senhor. Então nós confessamos a Ti, de forma pública, que essa noite nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós compreendemos a Sua graça, a obra redentiva da cruz, que nos fez aptos hoje para contemplarmos o Teu santo nome. Mediante o Teu nome, mediante a Tua morte e ressurreição, nós fomos salvos, Pai. E nós estamos aqui hoje podendo adorar o único e verdadeiro Deus, podendo adorar o único que é digno de ser adorado, podendo cantar, podendo celebrar, podendo, Senhor, lembrar que nós não mais vivemos em trevas, mas vivemos na luz, no sol da justiça, naquele que hoje não há escuridão, não há coisas obscuras, não há separação. Ah, Senhor, nós Te louvamos, Pai, nós Te louvamos aqui essa noite, mas nós não paramos somente nessa confissão. Nós confessamos que o desejo do nosso coração é que todos os povos, de todas as línguas, tribos e nações, adorem o Senhor. Conheça o Teu santo nome, conheça o Rei das nações, o soberano Deus, conheça aquele que é digno e sempre será, eternamente será. Conheça o Deus da justiça, que regerá todos os povos com sua vara de justiça. Então, Senhor, aquece os nossos corações como igreja, aquece os nossos corações para a proclamação do Evangelho, enche os nossos corações de ousadia e intrepidez, enche os nossos corações com o temor santo da Tua presença e com a consciência plena da comunicação do Evangelho, do poder que isso representa. Pai, enche os corações dos nossos missionários no campo, do José, da Débora, da Moira na Venezuela, que eles continuem pregando o Evangelho com intrepidez naquele lugar. Proteja-os, livre-os do mal, proteja os seus caminhos, enche-os de ousadia cada dia mais, Pai. Assim também com a Dani em Cachoeirinha. Senhor, continue usando a vida da Tua serva, continue usando a vida da Dani, continue protegendo ela na sua caminhada, continue ajudando nas estratégias necessárias, na proclamação do Evangelho ali. Também guarde o seu coração santo, em santidade diante de Ti. Pai, abençoamos a vida da Thaís Cristina, lá em Curitiba, Senhor, que ela continue mobilizando mais e mais igrejas e cristãos para a compreensão da proclamação do Evangelho. O Eliakim, Senhor, que com tanto labor, Senhor, tem permanecido nas viagens missionárias ao sertão nordestino, que o Senhor possa continuar usando lá, junto a Kadosh, junto a todos os outros irmãos em Cristo que se manifestam, que se posicionam ali no sertão nordestino, Senhor. Pai, nós oramos pelo sertão de Minas também, por tudo que está acontecendo ali. Nós Te damos graças, nós louvamos pela obra, pelo chamado do Senhor em vidas específicas ali. Nós oramos por aquela obra que tem existido e permanecido ali com
com tanto ímpeto, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor continue usando cada irmão lá que passa por conversão, e cada irmão aqui da nossa igreja, que tem se dedicado a vida para poder ir lá, para poder entregar mais e mais, e que em nome de Jesus, Senhor, nós sejamos aptos ali também para um plantio de igreja naquele local, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos que as portas do inferno de fato não prevaleça contra nenhum avanço da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor, meus irmãos. Aleluia. Podem se assentar. Boa noite a todos. Que dia maravilhoso, como é bom estar na presença do nosso Deus, como é maravilhoso. Nós oramos aqui pelo Sertão Mineiro, nós estivemos lá recentemente, pastor Velber, eu, pastor Maxwell, o pastor Ferreirinha de outra congregação, e ali, meus irmãos, nós especificamente, fizemos uma visita bem estratégica ali, passamos por 2 cidades e alguns arraiais, mas especificamente nós fomos por causa de nós podemos dizer assim, de uma irmã, que nós agora vamos acompanhá-la em novembro, em nome de Jesus. Ela estará descendo as águas do batismo. Uma irmã em Biúca, na Vila Biúca, onde não havia nenhum convertido. Quando nós chegamos lá não havia presença nenhuma do Evangelho. E agora nós temos a primeira confissão de fé pública naquele lugar, e isso imediatamente nasce um ponto de adoração, um ponto onde nós podemos reunir, podemos proclamar o Evangelho. Agora aquela casa se abre, e continue orando pelo avanço do Evangelho, continue orando para que mais e mais pessoas ali convertam, para que mais e mais pessoas ali tenham coragem de professar sua fé publicamente, e cremos muito no poder da oração, e cremos muito que muitas pessoas ali ainda conhecerão o Evangelho. Pastor Velber chegou antes de ontem de Cachoeirinha, também passou a semana lá com o pastor Deusdete também. A obra lá, a Dani já está lá morando, né, na base missionária, mas ainda tem alguns detalhes onde que nós estamos encerrando ali, e o pastor Velber e o pastor Deusdete estavam à frente ali de muitas questões ali, nesse avanço da obra. Foi muito trabalho, né, pastor? Muito trabalho. Voltou com as mãos machucadas de tanto trabalho, mas continue orando também. Agora já avançou bastante, nós estamos com a parte de cima ali da casa quase que 100%. Nós continuamos contando com a colaboração dos irmãos, com investimento, com ajudas financeiras, com a ajuda de irmãos que podem ajudar também com o serviço, né, com o trabalho. Tem sido sempre muito importante para a gente lá, para que esse projeto avance. E pastor Maxwell, ele está lá em cima com as crianças, né, os irmãos, eu creio que os irmãos já sabem. Nós estamos trabalhando lá agora a Cidade Celestial. Então hoje é o último encontro dele com as crianças, na proposta que foi de encontrar todos os domingos desse mês. E os testemunhos têm sido maravilhosos. E esse tema de hoje casa muito com o tema que nós temos carregado também ao longo desse ano, que é a Igreja Cidade, porque nós temos falado exatamente desse reflexo como igreja que nós podemos ser, dessa cidade perfeita que ainda nós viveremos. Amém? Meus irmãos, antes de eu passar a palavra para o preletor da noite, gostaria de dar a oportunidade para todos trazerem à frente os dízimos e as ofertas. É através da contribuição dos irmãos que nós temos avançado com cada projeto que Deus tem colocado aqui nessa congregação. Temos também mantido, né, a congregação em si, o templo e a estrutura. E a participação e a generosidade dos irmãos é o que nos permite isso, é a forma como Deus nos permitiu participar dessa obra dele, né, dessa obra. Ele é o dono do ouro e da prata, mas ele nos fez participantes dessa obra. E nós temos à frente de cada um QR Code. Quem preferir participar dessa forma pode utilizar o QR Code. Lá atrás, à minha direita, à sua esquerda, nós temos outros meios também, como a maquininha, ou pode pedir auxílio lá no balcão. Ou quem precisar também pode levantar a mão, que os nossos irmãos do diaconato vai te entregar um envelope, para quem quiser trazer à frente ao gasofilaço, pode levantar a mão. Vamos orar então por esse momento? Deus, nós te louvamos mais uma vez aqui, te agradecemos porque nós estendemos esse momento de adoração. Como é bom poder contribuir, Senhor. Como é bom poder retribuir. Como é bom saber que não a semente que nós semeamos, que antes não foi dada por Ti. O Senhor
é o nosso Deus provedor. O Senhor é o Deus provedor e nesse ato público, Senhor, nós confessamos o Deus provedor das nossas vidas. Nós continuamos orando para que cada um aqui, cada um de nós, cada família, cada líder familiar tenha sabedoria, Senhor, para administrar bem esses recursos no qual o Senhor coloca em nossas mãos. Que nós tenhamos prudência, boa administração, não sejamos dados ao mundo no sentido de sermos avarentos, no sentido de vivermos para as coisas terrenas, mas antes que a nossa generosidade, Senhor, possa expor a obra do Teu Espírito em nós, Senhor, a cada dia, que tem nos moldado e nos transformado. Mas contudo, cuide de cada um. Cuide de cada um, nós confessamos todos os dias, não, o Senhor não nos deixa faltar o pão, o Senhor não nos deixa faltar o alimento, a moradia, o Senhor não nos deixa faltar, e nós continuamos crendo e confiando em Ti, hoje e todo sempre. Amém. Podem sentir a liberdade por fazer por algum desses meios apresentados, ou por trazer a oferta à frente.